Salve, salve galerinha, professor Romulo na área aí com mais uma aula de física para vocês. E nessa aula nós vamos definir uma grandeza física nova chamada trabalho. Vamos ver o que significa trabalho na linguagem da física. Vamos também trazer o conceito de trabalho, nesse primeiro momento, de uma força constante. Nós vamos classificar o trabalho como sendo motor ou resistente e vamos falar das respectivas unidades de medida que irão aparecer aqui nesta nova grandeza física. Beleza? Tudo certo? Então, vamos lá. Acompanhe comigo. Para iniciar o nosso estudo, pessoal, nós vamos analisar primeiro o trabalho que acontece devido a uma força constante, tá? Nós vamos analisar inicialmente essa força com um módulo que não se altera, certo? E é importante salientar que aqui o trabalho não está associado a uma atividade exercida por um ser humano, tá? Então, o trabalho ele está atrelado à aplicação de força e essa força provocando aí uma modificação no estado do corpo, com relação à sua posição. Então, a posição do corpo vai se alterar, tá certo? Então, olha só, para que a gente possa entender o conceito de trabalho, vamos analisar aqui, ó, eu tenho uma superfície, certo? E eu vou posicionar nesta superfície um bloquinho, tá? Vou colocar aqui, ó, um bloquinho, esse meu bloquinho de massa M, que você pode pensar no móvel aí na sua casa, quando você vai arrumar as coisas, né? Você tem lá um móvel que você precisa limpar embaixo dele, você vai arrastar este móvel aplicando sobre ele uma força, tirando ele aqui da posição A e levando este móvel para a posição B. Quando você faz este movimento levando o móvel de A para B, você aplica uma força sobre este móvel, né? Nesse caso aqui, o nosso bloquinho. Estou aplicando uma força no bloquinho, levando ele do ponto A para o ponto B, tá certo? Essa força, ela é constante, ou seja, não sofre alteração no seu valor. Vamos chamar aqui esta força de força F, beleza? Então, tá aí a força F que está atuando no meu bloquinho e ele está se deslocando do ponto A até o ponto B. Nós vamos chamar este deslocamento de D. Observe que esta força ela está sendo aplicada formando um certo ângulo com a horizontal, tá certo? Então, nós temos aqui, ó, um ângulo com relação à horizontal, no qual essa força está sendo aplicada. Aqui nós temos um ângulo, que eu vou chamar de ângulo θ. Tá? Então, tá aí o nosso ângulo θ. Este bloquinho, ele realiza um movimento horizontal, correto? Saindo de A para B, ele tem um movimento horizontal. Então, eu vou precisar determinar o valor desta força na direção horizontal, que é a direção de movimento do meu bloquinho. Eu preciso saber qual é a componente da força na direção do movimento. Então, você tem uma força na direção x, e essa força ela é uma força constante também na direção x. Para quem não lembra como determinar a força na direção x, tem que assistir a aula sobre decomposição de vetores, tá certo? Então, a força responsável por fazer o bloquinho andar do ponto A para o ponto B é a força, é a componente da força F na direção do movimento, que nesse caso é horizontal, beleza? Então, nós podemos perceber que esta força é aplicada de forma a
fazer um ângulo com a direção de movimento. Vamos lembrar como é que a gente calcula a componente da força na direção x. Isso aqui é só um lembrete para quem esqueceu como fazer esse cálculo. A força na direção x, a componente da força na direção x, vai ser o módulo da força multiplicado pelo cosseno do ângulo que essa força faz com a horizontal, beleza? Isso se o ângulo tiver entre a força F e a direção do movimento horizontal aqui, beleza? Então, nós podemos, assim, definir o trabalho de uma força. Observe bem que aqui a gente vai falar do trabalho de uma força, não do trabalho de um corpo, tá? Então, podemos definir o trabalho de uma força. Nós vamos utilizar a letra W para representar o trabalho. Esse trabalho vai ser definido como a força aplicada no meu bloquinho, que proporciona a ele um deslocamento, e nesse caso da força estar inclinada, a gente tem que acrescentar aqui o cosseno do ângulo, como a gente viu aqui, a decomposição da força, beleza? Então, o trabalho é definido pelo produto da força, pelo deslocamento, multiplicado aí pelo cosseno do ângulo, belezinha? Então, definimos o trabalho. Se por um acaso eu tivesse uma situação onde a força é aplicada de forma paralela ao deslocamento, então olha só, vamos imaginar aqui o meu bloquinho mais uma vez, e agora eu vou aplicar a força no meu bloquinho de forma paralela ao deslocamento. Olha só, a força aplicada, ela está aí, ó, e o deslocamento do meu objeto, né, ele está se movimentando para a direita. Nós podemos escrever para essa situação onde a força é paralela ao deslocamento, o ângulo entre a força e o deslocamento, o ângulo θ, seria então 0 graus, e consequentemente o cosseno de 0 grau é igual a 1. Se nós aplicarmos este cosseno na equação que foi apresentada, nós poderemos escrever que o trabalho é igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno de 0 graus, e, portanto, o trabalho vai ser definido como força vezes deslocamento. Lembrando que esta expressão aqui, ela só será aplicada para forças que são aplicadas de forma paralela ao deslocamento, certinho? Beleza? Então, cuidado para não confundir. Se a força estiver inclinada, esta primeira equação é a que você vai utilizar. Se não estiver inclinada, ou seja, se tiver com um ângulo de 0 graus, paralelo ao deslocamento, você vai aplicar esta segunda equação. Beleza? Nós podemos classificar o trabalho sendo motor, resistente ou se o trabalho for nulo. Vamos aí a cada um deles. Eu tenho, então, o trabalho motor. O que define o trabalho motor? O trabalho motor é um trabalho que nós vamos chamá-lo de positivo. Quando é que o trabalho é dito positivo? Quando a força F ela tem mesmo sentido do deslocamento, certo? Então, dessa forma, nós vamos classificar o trabalho como sendo motor. Vamos representar isso esquematicamente? O que isso quer dizer para a gente? Olha só, está aqui o meu bloquinho. Eu aplico sobre meu bloquinho uma força F. E o meu bloquinho se desloca para a direita. Nessa situação, nós podemos perceber que a força e o deslocamento têm mesmo sentido, não é isso? Olha só, o deslocamento apontando aqui para a direita. O trabalho, pessoal, também pode ser classificado como trabalho dito resistente. O trabalho resistente ele tem um valor negativo e ele vai ocorrer quando a força F, né, que está ali atuando no meu bloquinho,
ela tem que ter aí, então, um sentido que é oposto ao deslocamento que meu corpo sofre. Vamos representar? Olha só, aqui está a minha trajetória. Meu bloquinho está aqui. Ele se movimenta para a direita. Beleza? Então, olha só. Aqui está o deslocamento. Ou seja, ele está se movimentando nesse sentido. Direita. Tá? E a força está sendo aplicada contrária ao deslocamento. Ó. A força F aqui, então, aplicada para a esquerda. Nesse caso, então, nós vamos dizer que o trabalho é dito resistente. Tá certo? O trabalho também de uma força qualquer, né? Nesse caso, uma força qualquer e constante. O trabalho também pode ser nulo. Uma força, dependendo de uma circunstância específica, não vai realizar trabalho, ou seja, o trabalho é igual a zero. Quando é que isso ocorre? Isso ocorre quando a força, minha força F, é perpendicular ao deslocamento. Vamos fazer uma representação. Olha só, aqui está a minha trajetória, meu bloquinho posicionado aqui em cima do plano, onde ele está se movimentando. Ele realiza um movimento, né, um deslocamento aqui para a direita. E a força aplicada no bloquinho, ela é, por exemplo, vertical. Tá? O movimento é para a direita e a força é vertical e está apontando aqui para cima. Observa que a força e o deslocamento formam aqui, ó, um ângulo de 90 graus. Vamos então pegar a definição de trabalho da equação 1 e escrever aqui, ó. Trabalho é igual a força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Se a força é perpendicular ao deslocamento, nós vamos ter o cosseno de 90 graus. E o cosseno de 90 graus é igual a zero. Logo, nós vamos concluir, a partir da equação número 1, que o trabalho que esta força aplicada ao bloco realiza, né? Vou fazer F vezes D vezes o cosseno de 90 graus. Isso aqui vai dar resultado zero, resultado nulo. Então, toda vez que uma força é aplicada perpendicularmente à direção de movimento, o trabalho dessa força é nulo. Beleza? Para finalizar nossa aula, pessoal, vamos falar sobre a unidade de medida aí do trabalho. Certo? É uma unidade nova para a gente. Então, olha só, pegando a equação, quais são as grandezas físicas relacionadas ali para a definição do trabalho? Né? Lembrando que a gente está usando o W para representar o trabalho. Nós temos força, e força no sistema internacional é medida em newtons. Temos também o deslocamento, que no sistema internacional é medido em metros. Então, a unidade do trabalho, nós podemos dizer que é newton vezes metro, beleza? Essa unidade de newton vezes metro, ela vai ganhar aí um nomezinho, tá? Ela vai se chamar joule. Então, quando eu falo que estou realizando o trabalho de 1 joule, tá? Significa dizer que eu estou fazendo a força de 1 newton deslocando um corpo de 1 metro. Então, newton vezes metro, nós vamos chamar aqui, ó, de joule, beleza? E vamos fazer a representação pela letra J. Então, quando você vê o J aqui, você já vai ler a unidade de medida joule.
beleza? Outra coisa que é importante enfatizar com relação ao trabalho é que o trabalho é uma grandeza escalar, beleza? Então, coloque isso na cabeça, é uma grandeza escalar, não precisa saber direção nem sentido, certo? Então, se eu tivesse ali várias forças atuando no meu sistema, eu calcularia ali o trabalho de cada uma e somaria tudo. Ou poderia calcular a força resultante e observar qual é o deslocamento que o meu corpo sofre de um ponto A para o ponto B. Certinho? Belezinha? Então era isso aí, pessoal, para a nossa aula de hoje. Muito obrigado a atenção de todos e até a próxima.